Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas de análise sintática. Falamos na última aula sobre o agente da passiva e hoje a gente começa a falar sobre os termos acessórios da oração. Então, só para a gente retomar o que nós tínhamos visto até então, nós falamos sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, vimos todas as classificações e depois falamos sobre os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, né, que nós vimos recentemente, e o último que foi visto, agente da passiva, e nós também já tínhamos falado sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então hoje a gente começa a falar sobre os termos acessórios e a gente começa a falar sobre os adjuntos adnominais. Então vamos considerar aí o conceito de adjunto adnominal. O nome, a classificação dada para esse termo da oração, ele diz muito sobre o termo, né? Que é adjunto adnominal. Eu até grifei ali o junto, porque o adjunto adnominal é aquela expressão que vem junto a um nome, né? Por isso que é chamado de adjunto adnominal. Está relacionada a um nome. Esse nome, no caso, é um substantivo, né, uma classificação morfológica que exerce, na análise sintática, a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal, enfim, né, o predicativo. Então, o que é importante a gente pensar a esse respeito? Que nós temos nessas estruturas, né, como eu disse, sujeito, objeto, complemento nominal, enfim, nós temos como núcleo um substantivo, né, um nome. E esse nome, muitas vezes, ele vem sozinho e em outros momentos ele vem com algumas outras palavras junto a ele. E são essas palavras que vêm junto a esse nome, ligados a esse nome, que se chama adjunto adnominal. Então, nós temos até ali embaixo o que vem junto ao nome. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. O meu primeiro amigo de infância tornou-se um famoso artista de cinema. Então, nós temos quem é que tornou-se, né? Então, o meu primeiro amigo de infância é o sujeito dessa oração. Mas qual que é a palavra principal desse sintagma? É a palavra amigo. É tanto que é com ela que o verbo vai concordar. O amigo tornou-se. Então, nós temos o substantivo amigo, que é o núcleo do sujeito, e temos outras palavras que estão ligadas a ele, concordando em gênero e número. Então, nós temos o amigo, meu amigo, primeiro amigo e amigo de infância. Esse de infância também está ligado ao amigo, caracterizando. Então, nesse caso, nós temos um artigo, que é um adjunto adnominal. O pronome adjetivo, ele é chamado de pronome adjetivo justamente porque ele vem ligado a um substantivo. O numeral, no caso aqui, um numeral primeiro, né, esse que vai indicar uma ordem, um numeral ordinal. E o de infância, que é uma locução adjetiva. E a locução adjetiva, ela é composta por uma preposição mais um substantivo. E por que ela é chamada de locução adjetiva? Justamente porque ela tem a finalidade de um adjetivo, que é especificar, caracterizar o substantivo. Então, esse sujeito, esse núcleo do sujeito, que é amigo, ele vem com alguns adjuntos adnominais. Então, essa única palavra, ela vem com 4 adjuntos adnominais. O meu, primeiro e o de infância. Depois nós temos, tornou-se um famoso artista de cinema. Um famoso artista de cinema é o predicativo do sujeito, até porque tornou-se é um verbo de ligação. E esse predicativo do sujeito, ele tem por base um substantivo, que é artista.
E nesse caso, esse artista também está acompanhado. Então, eu tenho um artista, né, que é um artigo indefinido, famoso artista, que é o adjetivo, e o de cinema também é a locução adjetiva, porque está especificando que tipo de artista que é ele. Então, nós temos também aqui alguns adjuntos adnominais. Então, o que nós vamos ter como adjunto adnominal? Os artigos, os pronomes adjetivos, os numerais, os adjetivos e as locuções adjetivas. São essas palavras que vão girar em torno do substantivo. O substantivo é o núcleo do sintagma. Todas as outras expressões que estão ligadas a ele vão ser chamadas de adjuntos adnominais. Certo? Ficou claro? Então, apesar de a gente estar pensando numa análise sintática, né, a gente tem que recuperar o conceito lá da morfologia a todo momento. Você vai olhar para a frase, procurar quais são os substantivos que aparecem ali e, a partir disso, ver quais são os elementos que estão ligados a eles. E assim a gente vai ter a análise sintática desses termos. Enquanto o substantivo, ele pode exercer a função, por exemplo, de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto, enfim, ele pode exercer diferentes funções. Nós temos ali, o artigo ele tem como função ser um adjunto adnominal. Essa é a função sintática do artigo. Né? O pronome adjetivo vai estar acompanhando esse substantivo, também ele tem por função sintática ser um adjunto adnominal. O adjetivo é que a gente vai ver que em algumas situações ele pode ser adjunto adnominal ou ele pode ser predicativo, e aí a gente já vai falar depois sobre essa questão, tudo bem? Vamos por partes. Então, aqui nessa outra frase, nós temos: os nossos amados parentes nos enviaram um lindíssimo presente de casamento. Então, o sujeito dessa frase é os nossos amados parentes, né? Então, eu tenho como núcleo a palavra parentes. Esse é o substantivo núcleo do sujeito. Quais são os adjuntos que estão ligados a parentes? Então, eu tenho os, que é o artigo, nossos, que é um pronome adjetivo, e amados, que é um adjetivo. Então, os, nossos e amados são adjuntos adnominais de parentes. Depois, nós temos um lindíssimo presente de casamento, que é o objeto direto do verbo enviaram. Enviaram o quê? Um lindíssimo presente de casamento. Então, a palavra principal, o núcleo desse sintagma nominal é o substantivo presente. Então, nós vamos ter um, que é o artigo, lindíssimo, que é o adjetivo, e de casamento, que é a locução adjetiva que está ligada a presente, especificando, caracterizando o presente. Então, esses são os adjuntos adnominais do substantivo presente. Então, para a gente pensar a respeito disso, a gente sempre tem que considerar que a cada substantivo, independente da função sintática, eu vou lá e observar quais são os adjuntos adnominais. Outra frase, então, aquela criança adorável é a minha terceira netinha, né? Então, tenho ali também uma estrutura de sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. O sujeito é aquela criança adorável. Então, criança é o núcleo do sujeito, porque é o substantivo. Quais são as palavras que estão ligadas à criança? Aquela, que é um pronome adjetivo, e adorável, que é um adjetivo. Então, eu tenho ali dois adjuntos adnominais. Em relação ao predicativo do sujeito, o substantivo núcleo do predicativo é o substantivo netinha. Então, netinha é o núcleo do predicativo do sujeito. Quais palavras estão ligadas a esse nome? O a, que é artigo,
o minha, que é um pronome adjetivo, e terceira, que é um numeral. Também as 3 palavras acompanhando um substantivo. Então, ali nós temos os adjuntos adnominais. Então, só para a gente pensar a respeito do adjunto adnominal, são essas palavras que vão estar ligadas diretamente ao substantivo, né? É o artigo, é o numeral, é o pronome adjetivo, o adjetivo quando ligado diretamente. Há alguns casos em que a gente pode confundir se é adjunto adnominal ou se é predicativo, né? Sim. Há outras em que a gente pode confundir se a expressão formada por preposição mais substantivo, se ela é um adjunto adnominal ou um complemento nominal, que é a estrutura que a gente viu anteriormente. E aí a gente vai falar sobre isso depois na próxima aula, tá bom? Um beijo, até mais, gente!